Ok, agora já estou a gravar. Por isso, vamos trabalhar com vários grafos. O G7, que é o grafo que está lá no fecheiro, é este gráfico que aqui está. Ok? E por isso, o que vamos tentar é, primeiro, obter qual é a spanning tree deste grafo, que nós vimos na aula teórica que era esta, não é? Que tinha estes nós, do A para o C, do C para o B, do B para o E, etc. Estão aqui a cheio. Ok, vamos fazer com o G7. Vocês a partir de agora vejam só o fecheiro, tem que ter esse fecheiro noutro sítio qualquer para ver. Por isso o G7 é aquele que lá está. Okay? Depois há um outro G8 que é parecido, mas eu acrescentei 2 arcos. Okay? Para efeitos do que vamos ver a seguir. Por isso, se eu fizer aqui o G7, está cá o grafo, não é? Está a matriz da adjacência correspondente ao grafo. Agora, qual é a tal minimum spanning tree? É obtido através do prim, okay? Que está aqui já guardado, é exatamente aquele que lá está no fim, se não me engano. Ups, está aqui. Por isso é aquele que está nos acetatos, é? Nas folhas, nos slides, ou seja, calculo primeiro o comprimento do grafo, por isso quantos nós é que lá estão, neste caso são 7. São 7, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois coloco o 0 como é que se diz? Na lista in, todos os outros vão para a lista out, e agora crio uma árvore de cobertura que não tem nenhum, ok? Tudo a menos 1. E depois vou verificando quais são os nós, como é que eles vão entrar na árvore de cobertura e os arcos. Okay? Por isso, em cada instância, okay? Começo com o nó 0 e vejo onde é que o 0 está ligado a qual. Bom, em princípio há de estar ligado aqui aliás, podemos fazer isto, ver o que é que se está a passar. Por isso, ok, aqui estamos a acrescentar este nó, não é? Por isso podemos fazer aqui print. Vamos fazer aqui um add arco de aliás, tem que ser com mais, não é? E mais para str de v. Acho que está, ou seja, cada vez que nós acrescentamos um nó à nossa árvore de decisão, à nossa árvore de cobertura, temos aqui um print, uma mensagem, ok? Podemos ver como é que o algoritmo funciona, ok? Se eu digo prim G7, posso ir vendo o que é que ele está a fazer, ok? Por isso, ele vai do 0 para o 2, depois ligam do 2 para o 5, do 2 para o 1, do 5 para o 3, do 1 para o 4 e do 4 para o 6. Por isso ele liga 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. Porque é que são 6 arcos? 7 nós têm que ser ligados por 6 arcos. Okay? E a árvore de decisão diz que ligou o 0 para o 2. 0, 1, 2, cá está. O 0 para o 2, aliás, até pode dizer. Liga 0 para o 2 com custo igual mais str de GUV. Isto já fica assim um bocado. Não sei se estão a ver, mas. Ok? Um espaço assim para ficar mais bonito. Mas por isso já estão a ver. Ele liga o 0 ou 2 com custo 4. 0 ou 2 com custo 4. Depois liga o 2 ou 5 com custo 2. 0, 1,
0, 1, 2, 2, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, liga com o 2. Depois liga o 2 ao 1. 0, 1, 2, liga ao 1 com o custo 3. E por aí adiante, ok? Se tiverem a matriz ao lado, em que o A é o 0 e o B é o 1, etc., vocês verificam que tem exatamente aquela matriz de... se vocês tiverem o A é o 0, o B é o 1, etc., é exatamente esta matriz que vocês... é esta árvore, que está aqui mais a cheio, que vocês obtêm na matriz, propriamente correspondente à árvore de cobertura. Ok? Já agora, o que acontece se vocês tiverem um nó que não está ligado? Ele aqui vai desconectar é parecido aliás, com o G1. O G1 é igual ao mesmo, não é? Mas eu vou desligar um nó, ou seja, o nó F, há um nó que não está ligado a nada. Reparem que este nó não está ligado a nada. É tudo com menos uns. Se eu quiser fazer a spanning tree do G2, não vou conseguir ligar este nó. Ok? E o que o algoritmo faz é, enquanto enquanto houver nós para tentar ligar, se não conseguir ler nada, ou seja, se não conseguir ligar um de fora com um de dentro, então termino deixando os nós de fora à vista. Okay? E por isso, neste caso, normalmente, os nós que ficam de fora é uma lista vazia, porque neste G7 eu consigo ligar todos. Mas se eu fizer a mesma coisa para o G2, que não está ligado, reparem que este nó, que é o 5, não é? O F será o 5, é o sexto, por isso é o número 5, não consegui ligar a nada. Ok? E por isso a minha árvore de cobertura cobre os nós todos, menos o 5. Porque o nó 5 de propósito pulo de fora. Ok? Bom, isto é o primo, ok? Agora, o que é que faz o primo? O que é que se pretende agora com este exercício? Ou que outros exercícios é que se pretende fazer aqui? Calcule o comprimento. Imagina que desta árvore de cobertura era o tamanho, digamos, eram as distâncias da tubagem que eu tinha que colocar nos vários arcos, ok? Por isso a pergunta é que comprimento de tubos é que eu tenho que obter? E por isso eu não quero agora calcular a árvore propriamente dita de cobertura, mas quero calcular o comprimento da árvore de cobertura, ou seja, o conjunto dos nós, ou conjunto dos arcos, do tamanho dos arcos, que pertencem à árvore. Ok? Dá para entender o que se pretende? E isto será o MST Length, ok? Por aqui X. E vamos terminar o que é este conjunto. Vamos fazer este. Mas você é como fazer, não é? Por isso eu quero calcular o comprimento, agora sem X, o comprimento da árvore de cobertura mínima que cobre este grafo G. Qual é o algoritmo? Como é que nós podemos fazer isto? Bom, estão a ver aqui uma árvore de cobertura. O que acontece? Este 4, que liga ao nó 0 ao nó 2, ou que liga ao nó 2 ao nó 0, tem que ser considerado, não é? Ou seja, tem que gastar 4 km, 4 unidades de comprimento, para ligar o nó 0 ao nó 2. E a mesma coisa, por exemplo,
tem que ligar com o comprimento 3, o nó 1 ou o nó 2. Ok? Por isso, como é que eu calculo este comprimento? Por isso, eu tenho um grafo. O que é que eu tenho, o que é que eu posso, o que é que eu devo fazer para calcular este comprimento? O comprimento dos nós todos, ok? O que é que vocês sugerem para começar? Mas é a soma total dos comprimentos. Tendo em atenção que há alguns repetidos, não é? Não é? Mas o código não está a ler só o triângulo superior da matriz. O código não lê nada, este código está em aberto, ok? O que é que vamos fazer com isto? Eu digo assim, tenho um grafo G. Não, o código anterior, professor. O primo. O código anterior produz isto, não é? Ok. Então nós agora neste podemos só tentar ler o triângulo superior ou então o triângulo Ok, mas inferior. o triângulo superior de quê? Eu tenho aqui o nó G, não é? Tenho aqui o grafo G. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Saber qual é A árvore de cobertura. Amar o grafo G, não? Ok? Isto tem que dizer que o T e o out, não é? Sim. É igual ao primo de G. Ok? Até aqui. E agora tem, em princípio, tem o T, não é? Já agora vamos ver só se isto funciona. Por isso, à partida, só para ver se não me enganei em nada, por isso se eu fizer o MST de G7, não é? Neste momento o que eu devo retornar é a árvore. Ok, está cá a árvore de decisão, a árvore de cobertura, não é? Está cá. É isso que ele retorna. Por isso agora o que é que eu faço com esta árvore? O comprimento dela, len de T, não? Primeiro, calcular o comprimento, não é? E agora? Agora, como estava a dizer a Catarina, como é que estava a dizer? Ou seja, nós não vamos querer ler, ou seja, desta árvore, deste T, não é? Desta árvore T, ou com esta matriz, aqui há duas hipóteses. Ou lemos todos os que são positivos e depois dividimos por 2, porque sabemos que estamos a lê-los 2 vezes, ou então só lemos um triângulo, não é? Só lemos a parte de cima ou a parte de baixo da matriz. E somamos os que são positivos, não é? Os zeros não contam, porque os zeros é a ligação do nó com ele próprio, e os menos 1 quer dizer que os nós não estão ligados, por isso este arco de 0 para 1 não está a ser considerado, mesmo que ele existisse antes, não é? Por isso só temos que fazer uma acumulação, não é? O C começa por ser 0, e agora quais são os nós que eu tenho que considerar? As linhas será for I in range de N, não é? De 0 até N. E os J, o que é que eu devo considerar? Se eu quiser considerar só a parte de baixo, não é? A diagonal inferior, eu só devo considerar o J até o I, excluindo, não é? Sim. Como é que eu escrevo isto? In range N também. Não, se eu digo range de N, o J vai até o fim, não é? Ou seja, Sim, então... escolhi o I, escolhi esta linha, I. Se eu disser que o J é o range N, eu vejo todos, não é? Eu só quero Então que seria ele até range I, não? range I, ok? Ok. For J igual a range de I, isso vai de 0 até o I excluindo. O que é que eu tenho que fazer? Se for maior ou igual que 0.
Ok. If Entra no contador. T, I, J maior que zero, não é? Maior. Ok, se fosse certo também não fazia diferença. Se ele for maior que zero, então C é igual a C mais TIJ. E pronto, e neste caso retorno o C, não é? Retorno o comprimento. Não está a dar aqui nenhum erro, não sei se você tem o boneco. Está aqui, o boneco deve dar 4, 3, 7. Se vocês virem o boneco, dá 4, 4, 8, e 3, 11, 11 e 5, 16, 16, 7, 23. Se olharem para o... Se tem o boneco, este gráfico deve dar 23. Vamos ver se dá ou não. Se não der, é mau sinal. Por isso é MST de 27, dá. Ops, 25. Se calhar não está, se calhar não fiz bem a conta. Esqueci-me de um qualquer. Aliás, é fácil de ver, não é? 4 e 3, 7. Aliás, só os de baixo. 4 e 3, 7. 7 e 5, 12. 12 e 6 dá 18. E 7, 25. Não, é 25 que ia dar. Ok? Tinha feito mal as contas lá no boneco. Ok? Por isso aqui a arte, obviamente, é verificar o que é que acontece se é contar o... Reparem que se fizessem a mesma coisa na árvore propriamente dita, ok? Se vocês, em vez de calcularem o comprimento na árvore, calcularem o comprimento do grafo sem ser esta, ou seja, calculam tudo no G e não na árvore, o número total de nós é muito maior, não é? Max length, vou pôr aqui o grafo. Se vocês no grafo fizerem a mesma coisa, ou seja, somarem os arcos todos, não na árvore propriamente dita, mas no grafo propriamente dito, o que é que vocês obtêm? Em princípio, obtém mais, com certeza, não é? 55. Isso, no fundo, o G7 será a soma de todos estes nós que aqui, todos estes arcos que aqui aparecem, não é? Por exemplo, este 9 nunca apareceu. Até tinha aqui os valores todos: 4, 2, 6 e 3, 9, 9, 8, 9, 18 e 7, 25. Até os tinha aqui todos, não era preciso andar à procura disto. Ok, mas acho que esta não tem problema. Vamos para o próximo. O que é que se pretende agora? Ok, agora vamos ver o seguinte. Este é um problema, enfim, meio forçado, meio a sério. Suponhamos que vocês têm uma árvore, quer dizer, vocês têm árvores de decisão para fazer redes de distribuição, ok? Mas o que acontece é que pode haver avarias. E se houver avarias num tubo, vocês deixam de ter a árvore ligada, ok? Deixam de ter os tubos todos ligados, não é? Os nós todos ligados. E por isso, o que eu vos pergunto aqui é, vamos admitir que queremos redundância, ok? E por isso queremos garantir que haja duas árvores de cobertura que não tenham nós em comum. Não tenham arcos em comum, aliás. Ok? Por isso, estão a ver a ideia? Eu quero ligar os nós todos, mas não quero de duas maneiras diferentes, de tal forma que não haja arcos em comum. Para ter a certeza que se uma das árvores falha, a outra funciona. Estão a ver a ideia? Por isso, como é que eu vou fazer? Este será o primo 2.
ele está aqui, mas eu não o vou mostrar, vou só mostrar até aqui. Aqui o X para não confundir. Que algoritmo é que eu devo fazer para conseguir obter duas árvores de cobertura que não tenham nós em comum? Bom, a sugestão é criar a primeira, ver quais são os arcos que lá estão, tirar esses arcos do grafo e tentar criar uma segunda com o que sobra. É claro ou não? Acho que sim. Então, Acho que sim. por isso. Então vamos tentar fazer isto, ok? Por isso, o que vamos fazer é criar duas árvores de cobertura, se possível. Primeira é fácil, é calcular o primo, não é? Tal como fizemos aqui. Vou chamar de T1, porque esta é a primeira, não é? Esta será a primeira que eu devolvo. E agora tenho que fazer o T2, que será uma coisa parecida, mas este grafo já será o grafo G2, não é? E no fim faço o return do T1 e do T2. A arte agora é como é que eu passo da árvore G para a árvore G2. Aliás, do grafo G para o grafo G2, não é? Sugestões. Bom, dá-me a ideia que a coisa mais simples é copiar o G e depois retirar os nós que estão a mais, não é? Ou retirar os arcos que pertencem ao T. Se houver um arco que pertence ao T1, eu retiro esse arco do G. Sim? Sim. Ok, então o G2 começa por ser o quê? Será uma cópia do G. E agora? Já agora o N é o comprimento do G, ou do G2, não é? E agora o que é que eu tenho que fazer? Para todo o IJ, se o arco de I para J estiver em T1, eu devo eliminá-lo do G2. Ou seja, for I in range N, for J in range N. A pergunta é, como é que eu sei se o IJ pertence, se o arco IJ pertence à árvore de cobertura? Se tiver no T1. Está aqui a árvore de cobertura, não é? Temos aqui uma árvore de cobertura. Como é que eu sei se a árvore de cobertura... Como é que eu sei que existe um arco de 0 para 2? Se for maior que 0 o valor. Ok? Por isso, if T de IJ for maior que 0, não é? Se ele está na árvore de cobertura, o que é que eu devo fazer? Remover. Remover do G2. O que é remover um arco de uma matriz de adjacências? É passá-lo para -1.
certo. Sim. Ou seja, neste caso, o G2 e J passa para menos 1. É T1 aqui neste caso. Se a árvore de cobertura contém o arco de I para J, não é? Ou seja, o arco de I para J não é igual a 0, é maior que 0. Então, este arco de I para J deve ser removido do grafo, do segundo grafo. Ok, removo todos estes arcos do segundo grafo e depois faço a pergunta à mesma para o segundo grafo, não é? Como? Vamos ver. Primeiro, calculei a primeira árvore de cobertura, não é? Sim. Agora, calculo a segunda árvore de cobertura, T2. Como é que eu calculo a segunda árvore de cobertura? Pego no grafo inicial, copio e retiro todos os arcos que pertencem à primeira árvore de cobertura. Sim. Não é? Se o T1 for maior que 0, se o arco IJ no T1 for maior que 0, quer dizer que o arco de I para J está na árvore de cobertura. Então quer dizer que no segundo grafo, para obter a segunda árvore de cobertura, eu devo considerar que este arco não está lá, porque senão podia escolhê-lo outra vez e ficava com duas árvores de cobertura com arcos em comum. Por isso, quando eu obtiver o G2 desta maneira, é só pedir o seguinte, não é? Sim, ok. A ver se isto funciona. Com o G7, provavelmente, olha o que é que dá com o G7. Isso, primo 2. Com o G7. Ele aqui não me diz, eu acho que esta não é uma árvore de cobertura. Reparem que isto aqui não tem nada. Por isso eu preciso saber se ela é uma árvore de cobertura de facto. Ok? Pois aqui só estou a dar, não é? Mas aqui se calhar melhor é pôr Alt 1 e T2, Alt 2 e mostrar o T1, Alt 1, saber se ficaram alguns nós por cobrir, não é? T2, Alt 2. Saber se não ficar nós por cobrir nem na primeira nem na segunda, é sinal que eu tenho duas árvores de cobertura, não é? Ops! Já viram o que aconteceu? Consegui fazer uma árvore de cobertura, a primeira, mas depois, quando fui fazer a segunda árvore de cobertura, ficaram nós de fora. Isto é, não consigo fazer duas árvores de cobertura que não tenham arcos em comum. Então agora podemos pôr um booleano e assim ela só retorna se for. Exato, podemos agora melhorar isto, ou então, agora depende do que é que. Eu aqui digo, pronto, aqui agora podemos ser mais explícitos nisto, não é? Podemos ver o que é que. Se o T2, se Alt 1 for igual a não sei quantos, não é? Retorna, se não faz outra coisa qualquer. Mas já agora, só para verificar, acho que o G8 é a mesma coisa, mas tem mais arcos extra, exatamente para permitir duas spanning trees. Ok? Uhum. E por isso, o que vai acontecer, se eu fizer isto com o G8, vamos ver, já consigo ter duas spanning trees, em que as primeiras já agora são estas, 4, 2, 3, 4, 5, 7, é a mesma da há bocado, não é? 4 e 2, 6, 6 e 3, 9, 9 e 9, 18, 25. Com custo 25, nem sequer pus aí custo 25, mas a outra já tem um custo muito maior, não é? 6 e 9 são 15, 15 e 7 são
22, 31, 43, 49. Já não, está longe de ser mínima neste caso, não é? Mas não tem nenhum arco em comum. Por exemplo, do 0 para o 2 não aparece aqui na segunda árvore. O 2 para o 5 também não aparece aqui na segunda árvore. Podem confirmar que não existem nós em comum. Por exemplo, este está aqui na primeira árvore, o correspondente é menos 1, quer dizer que não foi usado. Este é 3, na árvore correspondente é menos 1, quer dizer que não está a ser usado este arco, não é? Já agora, também podemos ver que, isto não está dito, mas qual é a complexidade deste algoritmo, ok? O primo propriamente dito. Onde é que estava o primo? Já nem onde é que eu pus o primo? Está aqui. Não estou a rir. Onde é que está o primo? Já não está aqui. O primo está lá para baixo. Deve estar lá mais para baixo, já não sei. Aí. Já está aqui, não é? Por isso, se eu quiser saber quantas vezes, eu disse que ele era cúbico, não é? Ou seja, quantas vezes é que eu faço estas comparações, não é? Enfim, deixe isto como exercício, acho que é melhor. Por isso, o que vocês têm é contar quantas vezes é que fazem esta conta, não é? Sim. Basicamente, saber quantas vezes é que fazem, por isso podem dizer que C igual a C mais 1, cada vez que fazem esta conta, cada vez que fazem este teste, não é? Saber contá-lo e começam com C igual a 0, não é? Por aqui C igual a 0. E no fundo também podem retornar o número de vezes que fizeram aquelas comparações entre os arcos, não é? Só para terem uma ideia. Claro que depois é interessante fazer isto é com grafos, por exemplo, que vocês têm aqui grafos com 20 nós e com 100 nós, aí já começa a ser a pior a coisa mais fina, não é? Mas, por exemplo, neste caso, se vocês fizerem o primo de G7, vocês fazem 56 comparações. Aqui é difícil de ver, mas se calhar podemos criar um grafo com 50 nós, ok? Este grafo tem 50 nós, ok? Por isso vamos lê-los já agora, G50. Como é que é? G50 igual ao Dimax Read. Aqui alguns, não é? Dimax Read e graph 50 90.txt. Espero que esteja bem. Ok, tem um grafo com 50 nós. São muitos, não dá para ver tudo, não é? Mas dá para ver o que é que acontece se vocês quiserem fazer o primo deste grafo. Uma data de coisas, estão a ver que o número de operações já passou para este valor, ok? 50 vezes 50 dá 2.500. 50 vezes 50, 2.500. Vezes 50 dará à volta de 100 e tal mil, ok? É uma percentagem desses, mas veem que ele vai crescer muito depressa. Isto é muito rápido, estou aqui, mas podem perceber que o ser cúbico é o pior caso, não faz tantas vezes, mas faz muitas operações, não é?
Bom, vamos voltar aqui aos problemas. Vamos passar agora para as distâncias, ok? Ok, isto foi o que fizemos. Vamos tentar descobrir qual é o nó mais central de um determinado grafo. O que é o nó mais central? Vocês têm um grafo, tem as distâncias do nó, de todos os nós a todos os nós, não é? O nó mais central é aquele que estiver em média mais perto de todos os outros. Ok? Calcular os grafos que estão mais distantes, os nós que estão mais distantes entre si. Ou seja, a maior viagem que eu teria que fazer para ir de um nó ao outro. E obter também o caminho entre esses nós. Okay? Tudo isso a partir do Floyd. Podemos fazer esta primeira parte, ok? Está claro o que é que se pretende? Sim. Ok, vamos então começar com... Ups, o que é que eu fiz para aqui? Não é isto que eu queria. Okay. Por isso, há de estar para aqui alguns o Floyd. Está aqui, por isso o Floyd faz a distância mínima entre dois nós. Okay? Vamos fazer, só para ter uma ideia, o Floyd do G7, que é pequenino, dá isto. O que é isto? É, por um lado, as distâncias entre quaisquer dois nós, que é a primeira matriz, e a segunda, a forma para onde é que eu devo ir, ok? Ou seja, se eu quiser ir, talvez aqui o que é esta linha diz? Eu estou no nó 0, 1, 2, 3, 4. Estou no nó 4. Há 0 até 6, não é? Se eu do nó 4 quiser ir para o nó 0, eu devo primeiro ir para o nó 1. Se do nó 4 eu quiser ir para o nó 1, devo ir para o 1, exatamente. Se do nó 4 quiser ir para o 2, primeiro devo ir para o 1 e depois do 1 tentar chegar ao 2, não é? Se do nó 4 quiser chegar ao 0, 1, 2, 3, ao nó 3, devo ir para o 5 e depois do 5 tentar chegar ao 3. Está a ver a ideia? É isto que dá o next. Que me diz o seguinte, aqui o central é esta parte. Se a distância entre I e J for maior que a distância entre I e K seguido do K para J, não é? Mais vale ir pelo K, não é? Então quer dizer que de ir do I para o J, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir do I para o K. E depois do K, lá chegarei ao J da melhor maneira. Isso, o cerne deste algoritmo é esta parte, não é? Faço isto para todos os nós intermédios, portanto, o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. Depois veem isto melhor, mas o que interessa é que se vocês fizerem o Floyd num grafo qualquer, tem uma primeira parte que é a matriz das distâncias, ou seja, do 0 para o 0 não tenho nada, com certeza. Se eu quiser ir do 0 para o 1, tenho 6, vou pagar 6. Do 0 para o 2, tenho que percorrer uma distância de 4. Do 0 para o 3, tenho que percorrer uma distância de 9. Já agora, vamos ver o que é o G7. Por exemplo, eu para ir do 0 até aqui é muito parecido. Há de haver uns que são diferentes. Por exemplo, se eu quiser, neste aqui, se eu quiser ir do nó 6 para o nó 0, não tenho nenhuma ligação direta no nó.
não é o 6, vamos ver este último, não é? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão a ver. Do nó 6, do último. Se eu quiser ir para o 0, não tenho ligação direta. E, no entanto, tenho um caminho que tem um custo de 18. Se eu quiser ir do nó 0 para o nó, aliás, nó 7, 6 para o nó 1, também não tenho ligação direta, mas tenho um caminho. Custa 12. Okay? Por isso, embora o grafo à cabeça não tenha arcos entre alguns dos nós, há sempre uma distância mais curta entre esses nós que tem que ir por outros caminhos. Não é? E é isso que me dá o Floyd. Okay? O Floyd foi feito de tal forma que eu diga que se houver um caminho mais curto entre I e J que passe pelo nó K, é esse caminho que eu devo fazer. E é essa a distância que eu devo considerar. Ok? Por isso, esta parte está nos slides, tem que ver, ok? Por isso, agora o que é que eu quero saber? Quero saber qual é o nó mais central neste gráfico. Qual é o nó que está mais perto em média de todos os outros? Vamos chamar isto um nó... fiz aqui muita coisa. O nó most central. Criar esta função. Como é que eu obtenho o nó mais central de um grafo? Ou seja, aquele que está em média mais perto de todos os outros. Tenho esta matriz que me dá a distância de todos com todos, não é? E agora tenho que trabalhar nessa matriz. Qual é a distância média do nó 0 aos outros nós? De 0 a 0 seria 0, de 0 a 1 seria 6. Qual é a distância média a todos os nós? Média. Seria a média de É somar cada... isto. Sim, dividir pelo número de coisas. É somar isto e dividir por n, não é? Por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer então é obter esta matriz, com o Floyd da G. Aliás, ela obtém duas coisas, é o S e o N, não é? Neste caso só me interessa o S. É esta matriz S e a matriz depois do que é que eu devo seguir, não é? E agora, qual é que é o melhor nó? Nesta altura já tenho a matriz. Qual é que é o melhor nó? Bom, tenho que calcular a média para cada um deles, não é? E obter o mais pequeno. O costume, não é? N igual a ln do G. For I in range N. O que é que eu tenho que calcular? A soma dividir por n, por range n, não? Ok, como é que eu calculo a soma? Como é que eu calculo esta primeira linha? Cada linha. Então, o total é igual, penso que isto está, não é? Soma de S de I. Sim, isso, É? sim. Sim. E agora, o que é que eu faço com esta? É dividir por range de n. Bom, na realidade eu só quero calcular qual é o mais central, por isso, se não dividir nenhum por n também não faz mal, é o que for mais pequeno, não é? Se estar a dividir todos por n. Sim. Mas então o que é que eu tenho que fazer? Agora é este que eu escolho ou não? Eu quero saber qual é o mais pequeno, não é? Depois posso meter if, for menor que... Qualquer coisa, não é? Sim.
se este for menor que ele, o I é o que eu Então, escolhi, não é? sim, sim. O nó, sei lá, V igual a I. E no fim retorno Return, sim. o V. Bom, o que é isto aqui? É o mínimo, é a menor distância, não é? Por isso tem que começar por um número muito grande. M igual a, posso fazer o mat ponto infinito. Não, infinito, exato. Se esta distância for menor que o MM, então escolho este e tenho que atualizar o MM, não é? É o normal, não é? Calcular o mais pequeno. Mas o retorno que nos dá Um nó. sim, mas ela não retorna as distâncias, ela diz-nos do menor para o maior, não é? Porque, por exemplo, na primeira linha, onde a distância é 6, nós temos o valor 1, porque tem a mesma distância e é a menor distância. Como? Na primeira linha, nesta, Sim, quer dizer que essa o nó zero para todos os nós tem a soma disto tudo, não é? sim, só que nas posições onde está o 6, Sim. depois na outra matriz tem o valor 1. Nesta aqui de baixo? Sim, olha aí. Não, mas a matriz de baixo não me interessa ainda. A matriz de baixo é como é que eu chego lá, não é? A primeira matriz diz-me a distância absoluta entre dois nós. Ou seja, entre o nó 0 e o nó 1, eu sei que consigo lá chegar. Ou, por exemplo, entre o nó 6 e o nó 0, eu sei que consigo lá chegar com um custo 18. Ok. Ok? Por isso, o que eu quero saber é quanto é que eu vou pagar se eu quiser ir do 0 ao 1, do 0 ao 2, do 0 ao 3, cada um, enfim, ir a todos eles, não é? Ok. E já agora também podemos pôr aqui o V igual ao I, a distância. Já agora podemos dizer que a distância é igual ao total a dividir por N, já agora, não é? Para retornar também qual é a distância média, não é? A cada um deles. Aliás, não é N, será N menos 1. Não é? Porque ele próprio não conta. E depois retorno o V e retorno a distância. Estão a ver a ideia? Por isso, começo com uma distância muito grande, obviamente, e depois vejo para cada um qual é a total das distâncias a todos os outros, não é? Depois, porque o S, reparem, o S é uma matriz, S e J, mas se eu puser só o SI, dá-me dá-me uma linha de cada vez, não é? Depois, se esta distância for mais pequena do que aquela que eu obtive até a altura, eu digo, ok, o melhor nó é o V, é este I, aliás. E a distância que eu obtenho é este total a dividir por N-1. Atualizo a distância mínima que eu consegui descobrir e faço isto para todos e no fim é o que der. Vamos ver o que é que dá aqui neste caso. Vou pôr aqui o G7. E agora o mínimo do G7. Qual é o nó que está mais central? É o 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porquê? Aqui convém dizer que qual é as distâncias, não é? Eu aqui no nó propriamente dito não consigo perceber. Há uma que está a uma distância 6, outra que está a uma distância 7 direta, e há outros que não estão ligados sequer, não é? Mas se eu agora fizer o Floyd, ok? Até vou dizer, vou só ver um de cada vez. O S e o N igual a Floyd.
esta é a matriz das distâncias. Ok? O que ele me diz é que o 5 tem uma distância média de 6. Ok? Cá está, o 5 tem 6, 5, 2, 4, 6, 13. Estão a ver este? O S5, que é esta, a soma do S5 dá 36. Como eles são 7 nós, ele só tem que considerar 6 vezes, 36 dividido por 6 dá 6. Mas, por exemplo, a distância do S2, do S1, este primeiro, não é? Dá 40. Ou seja, não está tão central como este. Este tem uma distância média mais pequena, não é? Isto é claro ou não, o que estamos aqui a fazer? Sim. O próximo é qual é o que está mais longe, não é? Não sei como é que se chama. Longest distance. Eu vou chamar outra coisa aqui. Eu vou pôr aqui furthest apart, só para ter um nome diferente. Quais são os nós que estão mais longe um do outro? Por isso quero saber os nós e a distância, um bocadinho mais. Onde é que eu vou ver isso? Bom, aqui a matriz das distâncias tem a distância entre dois nós, não é? Por isso, quais são os nós que estão mais distantes? Os de 18. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? É calcular o máximo, não é? Sim. Percorrer todos e ver qual é o máximo. Ok, já agora, só para verificarmos que isto funciona, eu acho que isto funciona com o máximo, com o máximo, não é? Se eu fizer o máximo, disto, dá 18, não é? O máximo do máximo, isto, não tenho a certeza que isto funciona, do S, até dá, ok? O máximo do máximo é o máximo para todas as linhas, cada Ok. linha calcula o máximo, depois cada linha calcula o máximo, depois é o máximo de todas as linhas. Por isso, se eu quisesse saber exatamente qual é que é a distância, basta dizer return max do max do S, não é? E o S tem que ser, como fizemos aqui há bocado, não é? O SN. E por isso, o furthest apart do G7 é 18, ok? Quais são os nós? Aqui já é mais complicado, aqui já tem que ir um a um, não é? O max não me diz quais são os valores, não é? Por isso aqui tem que fazer para todos o I e todo o J, não é? For I in range n, for J in range I, okay? Para não ter que ir a todas, não é? If S I, oops,
for maior que a distância mínima, a distância máxima, então a distância máxima vai ser igual ao S de J, é parecido com o que fizemos há bocado, não é? E os nós são U igual a I, V igual a J. Só tem que começar com uma distância mínima suficientemente baixa, por isso dm igual a 0, pode começar por um valor baixo, 0, e o n igual ao n do G. E tem que retornar, bem, neste caso retorno o V e a distância mínima. Ok, por isso a maior distância, acho que ainda tinha aqui o S. A maior distância é do 6 para o 0. É esta aqui, não é? Que dá 18. Obviamente do 0 para o 6 é o mesmo, mas eu não estou a considerar a parte de cima a diagonal de cima a semimatriz de cima, não é? O último exercício já não sei exatamente qual é, mas como é que eu obtive este 18, ok? Como é que eu obtive esta distância de 0 até 18? Que do 0 ao 6 é 18. O grafo, propriamente dito, não tem nenhum nó entre o 6 e o 0, não é? Por isso ele do 6 vai para outro qualquer. Por isso, aqui são os nós, aqui vamos fazer o longest. Não sei se é isto que se chama, longest path. Acho que tinha isso aqui em algum lado, mas só para ter aqui um. Por acaso chamei-lhe também longest path, por isso vamos chamar aqui longest path aqui X, para não fazer confusão com o que vamos ver cá em cima. Por isso, como é que eu chego do 0 ao 6 com um custo de 18, não é? O que é que eu tenho que saber? Aqui primeiro tenho que saber quais são as distâncias, não é? Eu vou repetir isto podia ser melhorado, mas depois podem melhorar isto. Primeiro vou saber quais são as distâncias. Depois tenho que saber quais são os nós que estão mais longe um do outro. Por isso, o nó U, acho que basta fazer assim, o V e a distância é igual, são os nós que estão mais longe. Agora só para ver se isto ainda funciona, return UV.
Ok. Vai do 6 para o 0. Por isso, para já é tudo que eu tenho que saber. É como é que eu agora chego do 6 até ao 0. Não posso ir direto. O 6 não está ligado ao 0, não é? Onde é que eu tenho a informação de como é que eu chego do 6 para o 0? É na tal matriz N, que é a tal dos caminhos, o next. Ok? Se eu chamar isto, o que é que eu vejo? Vejo o seguinte: para ir do 0 ao 6, ou seja, aliás, do 6 para o 0, eu quero ir do 6 para o 0. Bom, mas do 6 para o 0, o que ele me diz é que primeiro devo ir ao 3. E agora recomeço. Como é que eu chego do 3 até ao 0? 0, 1, 2, 3. Do 3 ao 0 é direto. Estão a ver? É isso que eu tenho que fazer. Percebem o que é que dá este N? Esta matriz N diz para ir para um determinado nó, que é calculado daquela maneira que eu tinha mostrado há bocado no primo, não é? No primo, não, no Floyd. Onde é que estava aqui o Floyd? Ele dizia que se eu consigo, se do I para o K e do K para o J é mais pequeno do que ir do I para o J diretamente, então eu do I para ir para o K, do I para ir para o J, eu devo seguir primeiro do I para o K. E é isso que ele me diz. Eu quero ir para o 6, do 6 para o 0, provavelmente é melhor, provavelmente não, de certeza, é melhor ir do 6 para o 3 primeiro. E podem ver que no G, do 6 para o 0, 1, 2, 3, tem um caminho. Do 6 para o 3 eu tenho esse caminho, tem um caminho que é 9. Ok? Então, vamos seguir o caminho, não é? Onde é que estava? Ups, não é aqui, onde é que eu parei aqui? Ok. Por isso, eu sei que começo. O meu caminho vai começar. O caminho vai começar no U. Ok? Vou do U até ao V. Começo do U. E agora, o que é que eu tenho que ver? O que é que eu tenho que ver a seguir? Tenho que pegar para saber se eu quiser ir do U até ao V, não é? Se eu quiser ir, por exemplo, do 6 até ao 0, devo ir para este 3, não é? Por isso, o próximo, vou chamar aqui o próximo, é igual ao N de UV. Ups. E este próximo devo acrescentar aqui, devo acrescentar ao caminho. Passa a ser U mais o próximo. E agora, estou satisfeito ou não? Ups, está complicado. Está aqui. Estava aqui uma pintinha. Bom, se o próximo for já o V, tudo bem. Se não for o V, tem que continuar. Por isso que eu tenho que ver, tenho que fazer um ciclo, não é? Enquanto qualquer coisa, tem que dizer que o P depende o next
de U para V. Isto assim fica um bocado. Vamos fazer isto com mais calma, que isto é muito. Por isso, eu estou no ponto U, não é? E agora quero ir do U para um seguinte, não é? Por isso, próximo P é igual ao N. Está mal escrito. U. Opa, para o V. Aqui. Já sei qual é o próximo. Por isso vou acrescentar este próximo ao caminho. E agora, devo continuar a partir de qual? Continuar a partir do próximo, não é? Ou seja, como eu estou sempre a calcular este U, posso dizer que o U é igual ao P. Assim é um bocado. Vamos ver assim. Este é o primeiro, eu vou começar o ponto de partida. O P0 é o U, é do U que eu quero começar, ok? Enquanto qualquer coisa, eu vou procurar o P0 para o V. Será o meu P1. Ou seja, eu do ponto P0 sei que vou até o ponto P1. E por isso eu vou fazer o ponto P1 e agora eu vou continuar a partir do ponto P1. Ou seja, tenho que fazer P0 igual a P1. E recomeço. Até que? Até que o U seja igual ao V. Até que o P1 seja igual ao V, não é? Sim. P1 diferente. Enquanto o P1 for diferente do V, bom, P1 não pode ser, é o P0, não é? Porque o P1 aqui não está ainda definido. Ou seja, enquanto eu não chegar, enquanto o meu ponto de partida não for o V, porque quando o ponto de partida for o V já lá cheguei, não é? Enquanto o ponto de partida for diferente do V, vou continuar, não é? E no fim faço o return do P. Isto pode ter menos variáveis, mas acho que assim se percebe melhor. P0 é o ponto onde estou. P1 é para onde vou em cada etapa, não é? Por isso começo no U. Enquanto não chegar ao fim, vou para o seguinte, para o P1. O P1 é qual? É aquele nó de onde eu devo ir, para onde eu devo ir se quiser ir do P0 para o V. Bom, uma vez obtido esse nó, acrescento à lista, ao caminho, não é? E digo, ok, agora vou recomeçar tudo a partir do P1. Deste ponto. E por conseguinte, enquanto o P0 for diferente do V, vou acrescentando nós, não é? Neste caso, o que é que vai acontecer? Longest path do G é isto. Vou do 6 para o 3 e do 3 para o 0. Do 6 para o 3. Onde é que estava aqui? Tinha para aqui alguns. Do 6 para o 3 dá 0, 1, 6, 0, 1, 2, 3. Tenho 9. E depois do 3 para o 0, 0, 1, 2, 3, tenho outros 9. Por isso dá 18.
Mas posso fazer uma coisa mais genérica, que é, em vez de ser o longest, fazer o path só. Entre dois nós, ok? Entre o G, o I e o J. Ou o I e o V, diretamente assim. Por isso. Depois o outro podia usar. Por isso. Qual é o caminho entre U e V? This returns the path between nodes U and V of graph G, não é? Por isso aqui não preciso de fazer. Por isso mantenho o Floyd, não é? Só que agora este U e V não é isto. O U e V são aqueles que eu tenho, não é? Só para ter outros valores, não é? Por isso, se eu quiser fazer o path entre 0 e 6 do G7, vou obter a mesma coisa, julgo eu. Ups, fiz a asneira. Se calhar tem que ser 6 e 0. Deixa cá ver se não fiz a asneira. Com a asneira aqui. O que é que está aqui da asneira? Por isso calculei o G7. Path igual a U. Estranho. Isto não devia ser a mesma coisa, não é? A única diferença é que eu, em vez de ter o U e o V, bom, já é o que vamos ter que... Vou deixar isto para exercício, não é? Por isso, calcular um nó entre dois... Por isso, começam no nó U. Agora, neste caso, só vos interessa a matriz dos próximos, não é? Agora, o que acontece aqui? Eu print. O que é que ele anda aqui a fazer? Está aqui a fazer um disparate qualquer. Opa, nem chega a printar nada. Next, UV. Está na linha 304. Deve estar aqui a fazer uma asneira qualquer. Peço desculpa. Tinha o mesmo nome. Já da outra vez aconteceu uma coisa desse género. Tinha o mesmo nome e ele estava a considerar outra função. Sim, aqui. Ok. Assim está certo. Se eu quiser ir do 6 para o 0, faço do 6 para o 3, 3 para o 0. Assim que está correto. Onde é que eu estava? Estava aqui, não é? Agora este pode ser genérico, não é? Se eu quiser ir do 1 para o 5, vou do 1 para o 2 e do 2 para o 5. Isso não é o caminho direto. Às vezes há de ser caminhos diretos, não é? Do 1 para o 2, se calhar, a melhor maneira é fazer o caminho direto. Vou do 1 para o 2 e não passo por mais nenhum nó intermédio. Às vezes passo por nós intermédios, outras vezes não, não é? Se quiserem ver uma coisa assim mais interessante, nós tínhamos aqui o G50, não era? O G50 ainda cá está, por isso eu posso querer saber exato, qual é a melhor maneira de ir do 1 para o 33 no G50. Está. Vou do 1 para o 39, do 39 para o 30, do 30 para o 33.
Este nem deu muito espaço, às vezes dá mais, não é? Olha, este até é direto. Porque este G50 não é grande. Eu vou pôr um que tenha poucos nós. Vou ler um G50. Epá, já foi há muito tempo. Cá está. 50-10. Este tem poucos arcos, de maneira que vai ter poucas ligações diretas, não é? Bem, mesmo assim ainda tem bastante. Mas pronto, se eu quiser ir de 1 até ao 20, tenho que ir de 1 para o 40, do 40 para o 49 e do 49 para o 20. Em alguns casos, se calhar, isto tem. Isto agora só olhando para os nós, ok? Só olhando para os grafos, enfim, deixe isso como exercício. Mas estão a ver a ideia do que é que se pretende com estes algoritmos? Por isso, tem aqui um algoritmo. Enfim, hoje, na aula prática, o que fizemos foi algoritmos para, por um lado, ver os caminhos mais curtos, entre quaisquer dois nós, e depois os exercícios foi variantes disso, ok? Saber quais são os nós que estão mais longe, qual é o caminho de um nó até ao outro, ou então as árvores de cobertura, saber como é que se obtém árvores de cobertura mínimas e, eventualmente, enfim, aquele exemplo que eu dei que era garantir que a árvore de cobertura não tem pontos em comum, não tem arcos em comum, que é no fundo fazer duas árvores de cobertura, se possível, retirando, depois de obter a primeira, retirando todos os arcos que são utilizados para obter a segunda. Bom, eu não tenho assim muito mais para dizer hoje, não sei o que é que espero que, já reparei que realmente não tinha os vídeos, vou pôr os vídeos na página, isto vai demorar um bocado de tempo, mas amanhã já devem estar. Não sei se têm mais alguma dúvida. Não, acho que é tudo. Por isso, espero que tenham, enfim, se não perceberam imediatamente, vejam com atenção os slides e agora os exercícios que nós fizemos. Espero que dê para seguir, ok? Como eu vos disse, na próxima aula vou dar uma coisa, uma matéria nova. Eu não sei exatamente qual é o problema. Eu acho que um problema pode ser o tal do caixeiro viajante, mas o caixeiro viajante não é um problema polinomial. Ou seja, eu não tenho a certeza que quando escolho um caminho de uma cidade vou para a cidade seguinte, não sei qual é a melhor cidade para ir a seguir. E por isso eu posso fazer as neiras e ter que voltar atrás. E por isso é um problema exponencial. E para resolver esse problema exponencial, há várias maneiras de fazer isso, é isso que iremos ver na próxima aula. E o trabalho propriamente dito vai ser qualquer coisa sobre isto. Por isso vai ter trabalho sobre grafos, mas depois há uns algoritmos, enfim, mais ou menos, não muito complicados, sobre esses grafos para calcular o caminho mais curto, sem grandes problemas. E o trabalho é quanto a porcentagem da nota final? Boa pergunta, deixa-me cá, já não me lembro, mas vamos fazer aqui. O share screen está aqui na página. Não, o pai está nem aqui. O que vale é o que está no... Não é esta. O que vale é o que está aqui. O que vale é o que está no clipe, ok? Mas de qualquer maneira vocês têm aqui Assessment, Evaluation Rules, primeiro teste. Por isso é assim, isto está mal. Sim. Por isso vocês vão ter um teste, que é alguns no fim de dezembro, na última aula de dezembro, vão ter dois projetos. O primeiro projeto que é este e o segundo projeto que é o projeto de base de dados. A parte prática é a média dos dois projetos. A parte teórica é o teste. Por isso, o teste vale 40% da nota e o projeto, bem, se quiserem, cada projeto, como isto é metade, cada projeto vale 30% da nota final. Por isso, basicamente é 40% para o teste e 30% para cada um dos dois projetos. O primeiro é este que vocês vão fazer, o segundo é depois do Natal, a parte da base de dados. Tá?
por acaso eu não sei se pus aqui os... pois não pus ainda aqui os dias, não é? Mas em princípio o projeto eu vou-vos dar na próxima aula e será para ser apresentado até o Natal. Ok? O segundo projeto é depois das aulas, depois do Natal. O teste é na última aula, por acaso não atualizei isto, não é? Há de haver um teste, há de haver uma solução. Para a semana isto já está estabelecido, está bem? Ok. Bom, então, se não nos vimos antes, bom fim de semana. Bom fim de semana. Confinados, não é? Que isto está tudo em estado de confinamento. Mas até para a semana, então. Até para a semana. Tchau, até para a semana.